Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Dica do Secretário Calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região, Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão da limitação dos juros em relação às massas falidas. Uma empresa teve a falência decretada, há uma ação trabalhista contra ela. Quem já atua há algum tempo com cálculos trabalhistas sabe que, no caso de massa falida, a aplicação dos juros de mora, sejam eles quais forem, só vai até a data da decretação da falência. E aí a gente vai verificar como isso se dá no PJ Calc. Como é que a gente faz essa configuração para limitar a data dos juros, a decretação da falência, a data em que a empresa teve sua falência decretada. Bom, inicialmente é importante a gente dar uma lidinha no artigo 124 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei que trata aí de falência. Esse artigo ele fala o seguinte: contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Então está aí justificado por que, no caso das massas falidas, os juros são limitados à data da falência. Uma das coisas que se tem muito em relação a cálculos trabalhistas, principalmente em se tratando de contadores um pouco mais inexperientes, é fazer a limitação da atualização dos cálculos até a data da falência. Isso aí tem um outro contexto. Como assim, Marco? A atualização dos créditos, a atualização dos valores, ele tem uma denotação, ele tem um significado um pouco distinto. Há uma vertente que entende que atualizar é só corrigir monetariamente. Então, há uma vertente dentro dos cálculos trabalhistas que entende que quando você vai atualizar um cálculo trabalhista, uma condenação trabalhista, você só está aplicando o índice de correção monetária. Há uma outra vertente, a qual eu me identifico, que entende que a atualização é a aplicação de juros de mora mais correção monetária. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos calculistas, como eu falei, principalmente os mais novos, que tendem a limitar a data da atualização, e aí se entenda a atualização como aplicação de juros de mora e correção monetária, até a data da falência. Ok? Isso aí não pode prosperar. Uma coisa é você limitar os juros de mora à data da falência, artigo 124 da Lei 11.101 de 2005. Ok. Outra coisa é você limitar a atualização, ou seja, limitar também a correção monetária. E isso não tem previsão legal. Por quê? Primeiro, porque o próprio artigo não fala de correção monetária. E segundo, que há uma diferença entre correção monetária e juros. Os juros, juros de mora, né, tem a ver com atraso, tem a ver com penalização e tal. A correção monetária não. A correção monetária não tem critério de penalidade. A correção monetária ela só tem o objetivo de manter a moeda atualizada, com seu poder aquisitivo constante. Então, quando a gente vai fazer a atualização de uma massa falida, a gente limita os juros e não limita a correção monetária. Se em matéria de embargos, volta e meia, são opostos embargo à execução, impugnação do exequente nesse sentido, ok? Da questão da limitação dos cálculos, da atualização dos cálculos, limitar juros e correção monetária à data da falência. Não, apenas os juros de mora são atualizados. Correção monetária segue até a data da atualização dos cálculos. Beleza? Então vamos para uma prática aqui. Vamos pegar um cálculo aqui já pronto no PJ Calc e vamos verificar como é que a gente faz essa configuração no PJ Calc em relação à atualização dos juros de mora nas massas falidas. Vamos aqui no PJ Calc, já tem um cálculo aqui aberto, configurado. Digamos que nesse exemplo aqui, né, nós temos aqui os parâmetros do cálculo. Ele foi admitido em 3/11/14, demitido em 19 de setembro de 18 e a ação foi ajuizada em 18 de julho de 19. Digamos que nesse caso aqui, houve a decretação da falência da ré no dia 25 de março de 2021. 25/3/2021, falência. Então a gente sabe pelo artigo 124 da Lei 11.101 que até o dia 25/3/2021 são devidos juros de mora, a partir do dia 26/3 não são mais devidos.
o que não se diz em relação à correção monetária. A correção monetária segue. Beleza, vamos ver como é que está configurado esse cálculo aqui. Vamos aqui em correção juros e multa. Ó, ele está configurado conforme as ADCs. Como é que eu sei que esses cálculos estão atualizados pelas ADCs 58 e 59, ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59 do Supremo Tribunal Federal? Elas dizem, essas ações, que os débitos trabalhistas têm que ser corrigidos na fase pré-judicial pelo IPCAE e na fase judicial pela Selic. Então aqui você vê aqui, ó, na correção monetária IPCAE e a partir do ajuizamento, sem correção. Então na fase pré-judicial ou pré-processual, IPCAE. E a Selic a partir da fase judicial. Está aqui configurado. Nesse caso a gente viu, a empresa teve a falência decretada no dia 25 de março de 2021. Então os juros de mora aqui devem ser limitados até essa data. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu vou aqui, ó, combinar com outro índice de juros, venho aqui na tabela de juros e boto sem juros a partir da data da decretação da falência. Beleza, já está configurado. Bom, feito isso, você pode perguntar assim, Marco, você falou que o artigo 124 da Lei 11.101/2005 limita a aplicação dos juros no caso das massas falidas e que a correção monetária, por não ter natureza indenizatória ou de mora ou de penalização por atraso, a correção monetária tem o objetivo só de remunerar o capital, de manter o capital com poder atualizado. Você falou que a correção monetária segue. Perfeito. Se entrarem com embargo à execução querendo limitar, se a ré, por exemplo, entrar com embargo à execução querendo limitar a data da correção monetária até a data da falência, vai ser indeferido. Mas nesse caso aqui, você está vendo aqui, ó, está sem correção a partir de 18/7/2019. Por quê? Porque a gente sabe que pelas ADCs 58 e 59, né, o IPCAE vai até a data do ajuizamento. Nesse caso, como a sentença é pós-ajuizamento, quase 2 anos depois do ajuizamento, perfeito, você não tem que se preocupar, você vai manter o limite da correção monetária até a fase pré-judicial para seguir as ADCs 58 e 59. Agora, digamos que nós tenhamos aqui na nossa situação agora um caso com a atualização antiga, conforme previa lá o caput e o parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177, ou seja, TR como índice de correção monetária, sem limitação, ok? No caso dessa formatação de atualização, artigo 39 da Lei 8.177, caput e parágrafo 1º. A TR, taxa referencial, né? É um índice de correção monetária que é aplicado desde as épocas próprias das verbas até a data do cálculo. Não tem limitação, como no caso das ADCs, como no caso da IPCAE. E os juros seriam juros de padrão, ou juros de mora 1% ao mês aqui, tanto faz. Beleza? Digamos que agora nós temos essa situação aqui. Como é que a gente faz? Mesma coisa, a gente vai só limitar aqui a data dos juros de mora. Bom, para encerrar esse vídeo, a gente vai falar agora uma questão que também sempre é suscitada, sempre é levantada em embargos, em impugnação da sentença de liquidação, agravo de petição, que é a questão das empresas em recuperação judicial. Essa benesse, esse diferencial da apuração, da limitação dos juros, né, dadas as empresas, dadas as massas falidas, se estende também para as empresas em recuperação judicial? A princípio a resposta é não. Primeiro porque a gente viu que o artigo é claro em falar massa falida. E o entendimento majoritário da jurisprudência é nesse sentido. Você não estender essa limitação dos juros devidos à massa falida para as empresas em recuperação judicial. Porém, isso é um entendimento que vem mudando, ok? Inclusive, na vara que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, o entendimento da gente limitar também, e eu tenho percebido nos acórdãos do TRT daqui do Rio de Janeiro uma mudança de entendimento, ok? Majoritariamente ainda no sentido de não limitar só as massas falidas. E no caso da recuperação judicial, manter a correção normal, como qualquer empresa com saúde financeira. Mas é um entendimento que varia de juiz para juiz e que eu tenho percebido aí, lendo os acordos, que a coisa vem mudando um pouquinho. Mas majoritariamente ainda não é estendida essa benesse, ok? Como é que você vai saber? Bom, vai ter que ver o entendimento do juiz. Se você não souber, você estiver pelo autor, você está atualizando os cálculos para expedir certidão de crédito de uma empresa em recuperação judicial. Então, como é que você vai fazer? Bom, se você souber o entendimento do juízo, o qual você vai fazer os cálculos, você segue. Se você não souber, aí é aquela história.
cada um vai puxar a sua sardinha. O autor não vai limitar, está liquidando uma inicial contra uma empresa em recuperação judicial. Ele não vai limitar, ele vai apurar normalmente como qualquer empresa. A ré, na sua contestação, na sua impugnação, vai limitar e aí as partes vão ver o entendimento do juiz aí nas decisões homologatórias, nas sentenças de embargos, enfim. Beleza, gente? É isso. A gente fica por aqui. Esperamos que todos tenham gostado do nosso vídeo, ok? Se inscreve no nosso canal, dá um like aí, compartilha o vídeo, ok? Lembrando que a gente tem o curso de liquidação de verbas trabalhistas, o curso está sendo atualizado, ok? Está sendo todo remodelado, atualizado, está bem bacana. O link está na descrição. Esperamos que todos tenham gostado do vídeo, tenha sido útil de alguma forma e até a próxima.